Vamos ao noticiário político do dia, bem, que tem muito a ver, né, também com o noticiário econômico, né, Matéria? Que vai acabar o pagamento de estacionamento dos shoppings e mercados da Paraíba, é isso? Olha, é uma polêmica que se renova a cada tempo, e isso aconteceu na sessão de hoje da Assembleia Legislativa, que se prolongou durante boa parte de sua ocorrência hoje, na discussão de um projeto, afinal aprovado, do deputado Tassiano Diniz, que é do Avante, acabando com o pagamento de shopping center, pagamento de estacionamento em shopping centers, mercados e centros comerciais. A alegação do deputado autor da propositura é que os shoppings, principalmente, os seus proprietários já recebem uma comissão, um percentual sobre as vendas de todos os estabelecimentos que funcionam no seu interior e que não há sentido, por conta disso, uma cobrança adicional para quem vai às compras nesse tipo de estabelecimento. Houve várias contestações em plenário, alegando de que há uma flagrante inconstitucionalidade nessa proposta, que foge da alçada da Assembleia Legislativa essa definição. O deputado Wilson Filho chegou a apresentar proposta para que houvesse uma espécie de tolerância de 20 minutos, os primeiros 20 minutos nos estacionamentos desse tipo de comércio não seria cobrado o estacionamento. Uma proposta também para que quem comprasse acima de 10 vezes o valor do ticket do estacionamento seria igualmente dispensado de pagar pelo uso da garagem, dos estacionamentos, mas o fato é que prevaleceu o entendimento do deputado e aí segue para a deliberação do governador João Azevedo. Fica valendo aí o projeto, mas tudo indica, como aconteceu em legislaturas passadas, quando houve similar propositura, apesar de ser uma boa conquista para os frequentadores desses locais, mas tudo indica que caminha para ser vetada essa proposta. Agora, é preciso algum tipo de regulação sobre esse serviço, algum tipo de quarentena de tempo, um critério para fixação, porque na prática os estacionamentos viraram a receita mais limpa, mais folgada dos shoppings, um custo baixo e que acabou se transformando na receita líquida, chegou a expressão que eu queria usar, mais constante e com maior margem de lucro dos shoppings, os seus estacionamentos. Pois é, e me parece que na prática é uma coisa que consumidor nenhum gosta, né? Uma coisa antipática, né? Essa história de pagar há uma certa até rejeição, redução da ida a esses locais em função dessa cobrança. Imagine que alguém vá a um determinado shopping pagar uma conta, algo rápido, uma conta de usar um estabelecimento bancário. Às vezes custa muito, pela permanência rápida, pagar pelo estacionamento nos moldes em que essa tarifação acontece atualmente. Pois é. Ali tem uma nova queda de braço aí sobre a reforma da Previdência, tem partidos aí querendo tirar governos estaduais e municipais do texto da reforma. E agora há pouco o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, confirmou que o relator da reforma da Previdência na comissão especial vai propor, o texto deverá ser entregue amanhã, o seu relatório, o seu parecer deve ser entregue amanhã, oficializado amanhã. Vai tirar estados e municípios do seu relatório da reforma da Previdência. Há uma mobilização de muitos deputados de alguns partidos alegando que é muito confortável a posição dos governadores nesse encaminhamento da reforma previdenciária. Por que isso? Porque os governadores, via de regra, e principalmente os do Nordeste, estão fazendo um discurso renovadamente público e crítico com relação à reforma da Previdência, mesmo os estados estando com suas finanças quebradas, em boa parte por culpa do rombo dos seus institutos estaduais de previdência. Os próprios governadores, na verdade, não conseguem uma posição homogênea. Há uma posição de 25 governadores
sobre determinados temas dentro da reforma. Os governadores do Nordeste têm uma divisão, um posicionamento adicional ao consenso dos executivos de todo o país. Lembrando que ontem houve a divulgação de uma carta dos governadores de todo o país, apontando 4 pontos que seriam inegociáveis: a manutenção do BCP, do benefício de prestação continuada, a manutenção como está da aposentadoria do trabalhador rural, não adoção do sistema de capitalização, ou seja, de individualização das contas previdenciárias, e também para que não saia da Constituição alguns temas vinculados à Previdência Social. No entendimento dos deputados, os governadores tiraram a parte mais indigesta, mais impopular da reforma, fizeram essa restrição e jogaram abacaxi para os deputados. Diante dessa carta dos governadores ontem, esse grupo de deputados decidiu que vai para o plenário sem estados e municípios constarem da reforma da Previdência. E que, se os governadores quiserem, que façam de próprio punho uma proposta, uma sugestão, pedindo aos deputados que querem a reforma da Previdência, como está ela avançando na comissão especial. Pois é, vamos aguardar esse ano. A divisão, a socialização do desgaste e das eventuais mudanças no texto dessa reforma. Alguns destaques ainda nacionais. O ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, anunciou hoje que vai pautar, mas no segundo semestre desse ano, e não mais nesse restante do mês de junho, a questão da execução da pena a partir da confirmação dessa pena em órgão colegiada, segunda famosa prisão em segunda instância, que é assim que ficou conhecida. Ele disse que vai deixar isso para o segundo semestre. Hoje, no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, que é o relator no Supremo de todas as ações relacionadas à Operação Lava Jato, disse que, independentemente de tudo que tem sido divulgado nos últimos dias, de vazamento de informações, a Lava Jato é uma realidade e que o produto apurado foi um prejuízo evidente, provocou um prejuízo evidente aos cofres públicos do país e que isso deve ser levado adiante, independentemente desses vazamentos de informações. E por falar em vazamentos de informações, Anchieta, telespectadores, o jornal O Globo está publicando hoje, em sua versão eletrônica, que foi muito além de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol o vazamento de diálogos com pessoas envolvidas na Operação Lava Jato, o hackeamento de aparelhos de telefone. O jornal cita vários integrantes do Ministério Público e do Judiciário no Rio de Janeiro, na Lava Jato do Rio de Janeiro, Lava Jato de São Paulo, Lava Jato do Paraná, de Curitiba, Lava Jato, a derivação, o seu braço, no Distrito Federal, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, a juíza que sucedeu interinamente Sérgio Moro, lá em Curitiba, a Gabriela Ardit, e até jornalistas do próprio jornal o Globo. Veja a quantidade imensa de pessoas, isso que se sabe até agora, que tiveram também suas contas de redes sociais devassadas por alguém que ainda não foi localizado e que deverá demorar um bom tempo ainda para essa localização, segundo admitiu hoje os próprios diretores da Polícia Federal, até porque, para se chegar a essas redes sociais, o Telegram, que foi a rede social objeto dessa xeretagem, digamos assim, foram adquiridas linhas telefônicas em outros países para se chegar
a essas linhas dessas pessoas que tiveram os seus sigilos quebrados. Agora imagina, fazem isso com integrantes do judiciário, imagina com um cidadão comum, né? Pois é. Não é nem aí, né? E uma outra decisão do Supremo Tribunal Federal de hoje, uma decisão incompleta, ou seja, não conclusa, mas com uma maioria já folgada, 9-0, dos 11 ministros do Supremo, 9-0 já decidiram que é inconstitucional o decreto recente do presidente Jair Bolsonaro que extinguia os conselhos federais na administração pública. 9-0. E para fechar, agora há pouco, a coordenação nacional dos sindicatos dos bancários informou que essa categoria, os bancários, vai aderir à anunciada greve geral prevista para depois de amanhã, para sexta-feira. Ou seja, o banco não deve funcionar. Provavelmente não haverá funcionamento bancário na sexta-feira. Vamos agora